Zelensky faz o seu discurso de ano novo e garante a Ucrânia vai conseguir destruir o exército russo. Inclusive mostra alguns dos seus planos para conseguir esses objetivos. Será que de fato ele vai conseguir? Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Rússia, que nesse momento ganha um engajamento político muito grande, porque assume agora, em 1º de janeiro, a presidência dos BRICS, que é, nesse momento, um novo bloco, nem econômico, né, mas um bloco geopolítico, econômico, cultural. Vamos ver quais são os grandes planos da Rússia para os BRICS em 2024, inclusive com Putin garantindo, pessoal, que tem o apoio do Brasil para fazer as principais mudanças. Será que o Brasil está certo em fazer parte dessa organização? E para finalizar, falar um pouquinho também sobre declarações de Smotrich. Para quem não sabe, é o ministro das Finanças de Israel. Eu diria que junto com Ben-Gvir, a ala mais radical do governo Benjamin Netanyahu, que garante que o objetivo de Israel é fazer com que a faixa de Gaza fique muito menos habitada com árabes. Ou seja, a maneira de a gente consolidar e garantir a nossa segurança é fazer com que assentados, fazer com que colonos judeus ocupem a faixa de Gaza. Será que isso aí vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, @prof_ricardo_marcílio, e caso você queira, pessoal, eventualmente fazer uma contribuição financeira aqui pro canal, afinal esse é meu trabalho, seja membro, que isso apoia bastante, ou também faça uma contribuição via chave Pix. Se não quiser, galera, não puder, sensacional, seu like, engajamento e presença, sensacional. Como eu prometi pra vocês, terminamos 2023 gravando vídeo, começamos 2024 também gravando vídeo, pessoal. Excelente ano novo pra vocês, tá? Só nesses próximos dias, como eu vou estar em viagem, a gente vai deixar os vídeos um pouco mais cedo, tá? Eu vou gravar de manhãzinha, postar pra vocês muito possivelmente até a hora do almoço, mas tamo junto, pessoal, a produção tende a continuar diária. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem bastante assunto importante aí pra gente comentar. Primeira coisa, galera, a gente falou um pouquinho ontem sobre o discurso do Putin acerca do ano novo, o que ele pretendia, né, pra 2024, na guerra e tal. Ele basicamente falou que não voltará atrás, não citou o nome Ucrânia, mas falou muito dos heróis russos que ele considera. E falou muito de um discurso meio que assim, em prol da família, dos valores da Rússia, criticando a tal da cultura woke ocidental, tá? Esse foi o discurso do Putin. E inclusive ele garantiu que haverá respostas ao que a Ucrânia fez. Pra quem não se lembra, né? A gente teve um ataque da Ucrânia à região da Crimeia, a um porto super importante, inclusive danificando uma embarcação. A Rússia respondeu a esses ataques, inclusive atacando escolas, hospitais, maternidade, shopping. A Ucrânia respondeu esse ataque da Rússia, atacando em Belgorod, inclusive causando, pessoal, a morte de civis ali na região, e por conta disso a Rússia considerou que foi um crime de guerra cometido, já que a artilharia, né, já que as munições que foram utilizadas foram bombas cluster, bombas de fragmentação, convocou inclusive o Conselho de Segurança da ONU para discutir isso e falou que vai ter resposta. O Putin, tentando demonstrar virtude, inclusive falou, né? Fiquem tranquilos, tá? Porque a gente não vai responder na mesma moeda. Poderíamos fazer ataques contra civis, mas por enquanto a gente vai responder somente contra posições militares, como por exemplo ali em Kharkiv, com ataques que já foram feitos. Eu falo, pessoal, demonstrar virtude, porque convenhamos que o Putin também já fez uma série de ataques contra áreas posicionadas de civis, tá? Mas enfim, então um momento bem tenso, que meio que reaqueceu o conflito com disparada, com ataque aí de países dos dois lados, tá? Até o Biden, inclusive, ficou desesperado, meu Deus, apoiem a Ucrânia, olha o que a Rússia tá fazendo nos ataques ali, pegando em shopping, maternidade, etc, né? Os Estados Unidos está numa luta muito grande para conseguir aprovar novos pacotes. O Zelensky, pessoal, garantiu na sua mensagem que ele vai conseguir destruir o território da Rússia muito por conta das suas produções locais e pelas ajudas internacionais, ou pela finalização das ajudas internacionais. A gente sabe, pessoal, que alguns equipamentos precisam sim de treinamento para conseguir ser colocado no campo de batalha. Por exemplo, você pega aí, o Abrams, por exemplo, era um tanque super relevante. Mas você dirigir, né, você pilotar, aliás, um tanque, não é a mesma coisa que você pilotar, sei lá, um Fiat Uno, né? São coisas bem diferentes. Precisa de um longo treinamento. A conclusão de treinamento está acontecendo agora para 2024. A seção de caças, por exemplo, F-16, também está vindo. E a produção local dos ucranianos, que segundo Zelensky, vai conseguir produzir mais de 1 milhão de drones de ataque, vai conseguir mudar os rumos dessa contraofensiva, tá? Professor, você acha que realmente vai?
eu particularmente vejo uma grande dificuldade, apesar do discurso do Zelensky, tá? Por quê? Quando a gente fala da seção de caças F-16, galera, é muito significativo, tá? Eu diria que hoje, no campo de batalha, talvez a principal diferença entre ucranianos e russos seja justamente o poder aéreo, né? O apoio aéreo que a Rússia consegue dar com os seus MiG ali muito mais eficiente do que, por exemplo, os ucranianos. Mas, somente pouco mais de 100, que aparentemente é o que a Ucrânia conseguiu, pelo menos oficialmente, é muito pouco. Então precisa de mais ajuda. E aí que tá a questão. Por quê? Nesse momento, por exemplo, a gente tem a União Europeia até querendo enviar mais pacotes de ajuda, mas crises econômicas, a ascensão de governos mais nacionalistas, como por exemplo na Holanda, nos Países Baixos, e até o próprio bloqueio da Hungria, do Viktor Orbán, que é um aliado do Putin, e não quer aprovar pacotes para a Ucrânia, isso dificulta um pouco. Embora o Zelensky também tenha garantido que ele conseguiu algumas vitórias importantes, mesmo no campo militar. Falou, por exemplo, do início da adesão da Ucrânia à União Europeia. Lembrando, pessoal, que é um processo bastante longo, tá? Mas o Zelensky, ele garantiu que é uma vitória importante, porque, de fato, se a Ucrânia conseguir entrar para a União Europeia, por mais que a União Europeia não seja um bloco militar, é um bloco econômico que consegue facilitar as ajudas entre os países do bloco. Então, mesmo que não seja recurso para fins militares, se for para recuperação da infraestrutura, saneamento e por aí vai, já é uma vitória importante. E também falou, pessoal, da questão da Fórmula da Paz ucraniana, que ele conseguiu juntar cerca de 80 países para facilitar as ajudas à Ucrânia. Falou também que conseguiu superar o bloqueio de grãos que a Rússia fez, né? Lembrando, pessoal, toda aquela questão do Mar Negro, que a Rússia bloqueia a exportação de grãos ucraniana e que está utilizando o rio Danúbio como forma de escoamento. Óbvio que isso reduz bastante a capacidade de exportação, mas é uma via alternativa. Lembrando também que há uma grande dificuldade porque cerca de 1/3 da ajuda que a Ucrânia tem é uma ajuda que vem dos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, o Biden está desesperado porque ele não consegue aprovar, pessoal, mais ajudas econômicas para a Ucrânia. Inclusive, está pedindo para o Congresso fazer algum tipo de movimentação nesse sentido, mas com a ascensão do Trump, inclusive na popularidade, com a presença dos republicanos, geralmente muito mais céticos por conta dos casos de corrupção, do pouco resultado da contraofensiva ucraniana, e as próprias questões internas militares também, pessoal. Zaluzny tendo algum tipo de entreveiro ali com o Zelensky, isso também gera um pouco de descredibilidade, desconfiança para os ucranianos. E aí, pessoal, você confia nas palavras do Zelensky? Ele vai conseguir, de fato, destruir o exército russo? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado ao Putin. O Putin fez a sua declaração de ano novo, a gente já discutiu sobre isso, né, no vídeo de ontem, mas eu diria que tem um outro ponto que é super relevante agora para 2024, que é a Rússia assumindo a presidência dos BRICS. Esse mandato agora da Rússia, ele tem duração de 1 ano, então durante 1 ano a Rússia será a presidente, e assim, o que de mais importante acontece? As reuniões muito possivelmente acontecerão na Rússia, então a gente está falando de um país em guerra, que vai ter agora, pessoal, a presença de pelo menos aí, vamos colocar uns 10 países fazendo ali reuniões dentro do seu território, e outros convites podem acontecer. E não são quaisquer países. São países como Brasil, como Índia, como China, como Emirados Árabes, como Arábia Saudita, países relevantes do cenário internacional. E é um BRICS que, excetuando a Argentina, que não aceitou o convite, né, e não vai entrar, palavras do próprio Milei, mas agora conta com países muito significativos da geopolítica internacional. Já era, né? Com Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul. Mas agora com os Emirados Árabes, com o Egito, com a Etiópia, com o Irã, com a Arábia Saudita, é fato que a gente tem um bloco que tem 42% da produção mundial de petróleo, 55% das reservas de gás, e se for pegar o tanto de população e PIB que representa os BRICS, o número fica muito maior. Lembrando que ainda existem outros países que talvez não sejam exatamente membros dos BRICS, mas querem estabelecer parcerias estratégicas ou participar de reuniões, uma espécie de, como se fosse da OPEP+, eu ia falar um BRICS+, aí, para conseguir financiamento do NDB e coisa que o valha. O Sergei Lavrov alegou, galera, que são 27 países, pelo menos, que estão esperando essa condição de ser um membro associado dos BRICS. Vocês entendem o peso desse novo, não chega a ser um bloco econômico, né, mas desse bloco geopolítico, que é os BRICS? O peso ele tá ficando muito importante.
E o grande objetivo, tanto da China quanto da Rússia, é fazer com que essa nova formação seja uma espécie de voz dos países emergentes. Eles sempre falam, né, na democratização da geopolítica internacional. E não democratização no sentido que China e Rússia são democráticos, tá? Não é nada disso. Mas democratização no sentido que eles falam que o mundo, ele sempre só deu voz aos países desenvolvidos, aos membros do G7. E agora os BRICS, eles podem ser uma voz alternativa, uma voz dos países emergentes. Então o Putin está com uma baita responsabilidade por ser um país em guerra, um país que supostamente estaria isolado, mas está conseguindo fazer essa agremiação, essa coligação dos chamados países emergentes, tá? E aí ele estabeleceu alguns objetivos. Ele falou, pessoal, que para ele vai querer, por exemplo, mudar o sistema de pagamentos internacional. A gente sabe, pessoal, que hoje o sistema SWIFT de comunicação interbancária é utilizado para fazer uma patronização e uma transferência de dados bancários entre diferentes países. Então, por exemplo, eu presto serviço para uma empresa do exterior. Cara, essa empresa do exterior, para conseguir depositar o dinheiro no meu banco, é pelo sistema SWIFT de comunicação. A Rússia foi banida desse sistema. A gente sabe que o dólar, por exemplo, ele representa, ou pelo menos representou, tá? Até 2019, mais de 95% das transações internacionais, feitas também pelo sistema SWIFT de comunicação interbancária. A China, ela conseguiu um dado super importante em 2023. Ela conseguiu fazer mais transações internacionais em yuan, inclusive com os argentinos, com a Arábia Saudita, com o Brasil também, que aceita agora transações internacionais com os chineses em yuan, do que em dólar. É a desdolarização. E a Rússia falou que vai bater firme nisso. E, inclusive, o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, garantiu que tem grande apoio do Lula para conseguir esses objetivos. O Lula já falou várias vezes que pretendia fazer uma moeda não única, mas uma moeda comum entre os membros do Mercosul, talvez entre a própria América Latina, o Unasul, né, que é da América do Sul como um todo aí, mas que aceita fazer isso em nível internacional, em níveis BRICS. Cuidado, galera, para não confundir, tá? Não é que o Brasil ele vai abandonar o real e vai começar a utilizar uma moeda única com Argentina, com, sei lá, Etiópia, Egito. É uma moeda comum, é uma moeda para trocas econômicas. Hoje, por exemplo, quando o Brasil vai fazer negócio, sei lá, com a Etiópia, a gente pega o real, converte em dólar, faz a transação em dólar e lá eles convertem com a moeda local. Ao invés de ser o dólar, essa moeda de transação vai ser uma moeda dos BRICS. Muito possivelmente, essa moeda deve chamar R5, porque de maneira coincidente, os 5 países originais dos BRICS, né, contando a África do Sul, tem o R como a inicial da sua moeda oficial, né? O real, o rublo e por aí vai, tá bom? Professor, você acha isso importante? Eu já falei, tá? Eu acho mais importante de tudo a gente conseguir diversificar a forma como a gente faz transações econômicas. E não em prol da China, ou em prol da Rússia, em prol de qualquer um, em prol do Brasil. Um grande medo, tanto que é por isso que o Lula alega que ele está fazendo essas medidas, tá? É que você depender somente do sistema SWIFT e somente do dólar, te coloca num monopólio muito importante frente aos Estados Unidos. Vou dar um exemplo para vocês. A Rússia, em guerra, teve uma série de ativos e bens bloqueados e foi banida do sistema comercial e impedida de fazer comércio com vários países do mundo. Pessoal, mas tá certo, a Rússia iniciou uma guerra. Não estou discutindo os méritos aqui, tá? Estou discutindo o fato. Pode ser que você considere que bloquear a Rússia é uma causa justa. Vamos fazer uma suposição? O Brasil desmata muito a Amazônia, o Brasil não está respeitando seus povos originários, quilombolas, tal. Então, por conta disso, o Brasil será banido do sistema SWIFT e bens brasileiros serão bloqueados no cenário internacional. Pessoal, não estou falando que isso vai ser feito, tá? Estou falando uma suposição. Você acha que a causa é justa? Pode ser que para você não, mas pode ser que para um francês, para alguém que mora nos Estados Unidos, seja uma causa justa. Você entende como depender somente do dólar ou do SWIFT para fazer essa transação é perigoso para o Brasil? Da mesma maneira, se a gente parar de depender somente do dólar e começar a depender somente da possível R5 ou desse sistema alternativo que a Rússia e que a China, que os BRICS vão criar, vai ser igualmente perigoso. O que a gente tem é que diversificar. Pessoal, que seja em euro, que seja em dólar, que seja em yuan, que seja em qualquer tipo de moeda mais confiável, claro, né? A preferência, tá? Ou pela própria R5. O problema é você ter um monopólio muito significativo. Então, aparentemente, pelas palavras do Putin, esse vai ser o seu principal objetivo: a desdolarização e as vias alternativas de pagamento. Lembrando que os Estados Unidos já ficou um pouco reticente com essa
posição brasileira e reclamou, hein, pessoal? O Brasil não deveria apoiar, segundo os Estados Unidos, essa possível desdolarização da economia mundial. E para finalizar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão de Israel. A gente sabe, pessoal, que o atual governo do Benjamin Netanyahu tem uma ala que ela é muito mais radical. E eu diria para vocês que tem duas pessoas que se destacam dessa ala mais radical de Israel, que é o Itamar Ben-Gvir e o Smotrich. O Smotrich, que é o atual ministro das Finanças. E ele deu uma entrevista ali bastante perigosa em Israel, tá? O que ele falou? Basicamente, pessoal, a gente sabe que é um plano, isso já não é segredo para ninguém, a própria inteligência israelense mostrou algumas informações, foi divulgado pela mídia israelense, que havia um plano inicial de fazer com que as pessoas da faixa de Gaza, os árabes, os palestinos da faixa de Gaza, saíssem daquelas posições e ficassem no Egito, na Península do Sinai. O Egito, inclusive, publicamente falou que era contrário a isso e que não aceitava que uma parte do seu território, a Península do Sinai, fosse utilizado para essas finalidades. Então o Egito fechou fronteira, a Jordânia, em relação à Cisjordânia, também fechou fronteira e falou que isso não seria aceitável. Mas, aparentemente, isso faz parte dos planos de Israel, ou pelo menos de um setor do governo israelense. O Smotrich, por exemplo, em recente entrevista, ele falou, pessoal, que para eliminar as ameaças, seria necessário controlar o território por bastante tempo na faixa de Gaza, incluindo presença militar, ou seja, uma coisa que os Estados Unidos, a União Europeia não querem, né? Querem que a ANP seja responsável pela faixa de Gaza. Mas aí o Benjamin Netanyahu já falou, né, que Israel que vai controlar ali. E falou também da presença de civis, colonos, assentamentos judeus também na faixa de Gaza. Inclusive deixou bem claro, assim, uma coisa é a gente pensar no depois da guerra, tendo que controlar 2 milhões de árabes palestinos. Outra coisa é pensar no depois da guerra, se na faixa de Gaza só tiver 100 mil, 200 mil árabes palestinos e muitos judeus ocupando aquele território. Seria muito mais fácil da gente conseguir fazer o controle. Mas não se preocupem, Israel vai pensar em auxílio a esses refugiados para eles se estabelecerem em outros países árabes. Pessoal, na prática o que ele está falando? Que ele quer uma migração forçada das pessoas, dos palestinos que ocupam a faixa de Gaza para fazer um novo território de Israel. E aqui, cuidado, tá, pessoal? Eu não tô... Ah, entendi. Então o professor defende o Hamas. Não, é um grupo terrorista, é péssimo, tem que ser combatido, tem que ser aniquilado. A própria definição da palavra, né? Terror, enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Isso não deveria ser aceito pela comunidade internacional. O que não torna certo uma política de imigração forçada na faixa de Gaza. Ah, professor, não é política oficial. Pô, o cara faz parte do governo. Mesmo que isso não seja uma política oficial de Israel, ter um membro do governo que fala essas palavras vai ser usado, pode esperar, tá? Por Turquia, por Irã, por Síria, pelo chamado eixo da resistência, para aumentar o seu combate frente a Israel. E aí, pessoal, acha que a política do Smotrich é uma boa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, um excelente 2024, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.